Todos bem-vindos a Samoa e bem-vindos a Hawala Manila. Estou feliz por estar de volta aqui com vocês novamente neste ano. Aqui há um grupo de flores e essa foi polinizada. Essa abrirá talvez amanhã. Essas não tiveram sucesso. Ou, como eu disse em muitos dos meus outros vídeos, eu não polinizo intencionalmente porque vejo que esta videira é na verdade pequena, não é tão saudável como as grandes verdes como esta. Então, se eu polinizar muitas flores, as nevagens serão pequenas. É melhor deixar muitas delas caírem sem polinizar. Polinize apenas alguns, só assim para você obter frutos longos e bons. Tem alguns aqui e você também pode ver outros lá atrás, que estão crescendo. Nessa aqui você percebe que tem apenas 2 frutos nelas. E como eu falei agora há pouco, eu deixo assim intencionalmente, não polinizo. Assim eu terei frutos longos e bonitos, em vez de frutos curtos. Agora aqui desse lado você verá outros frutos. Esses frutos já estão quase prontos. Você vê até uma cor diferente. Eles são mais amarelados. Em comparação com frutos mais novos, esses aqui são verdes brilhantes e falta alguns meses antes de colhê-los. Mas esses daqui são mais amarelados e isso significa que estão prontos para serem colhidos. E isso significa que estão quase prontos para serem colhidas. E quando você sabe que chegou a hora de colher, elas precisam ficar amarelos brilhantes na ponta. Então essas estão quase prontas, mas ainda não. E muitos produtores de baunilha ficam tentados a colher o mais rápido possível. Já vi agricultores colhendo todo o caule daqui. Então você tem verdes, tem algumas maduras, porque como eu disse antes, nem todas amadurecem ao mesmo tempo. Cada uma atinge a maturidade em momentos distintos. E, sinceramente, eu realmente não vejo como você pode colher todo o caule de baunilha verde e depois esperar que ela forneça o lindo sabor e aroma de baunilha que todos desejam. Então, o meu jeito de colher não é colhendo o caule todo assim, o tronco todo. Eu realmente venho e colho manualmente os frutos individualmente que estão prontos. E é por isso que minha colheita leva tanto tempo. Demora meses, porque eu não apresso. Eu não apresso o processo e deixo os feijões amadurecerem adequadamente na videira, em vez de amadurecê-los artificialmente ou forçá-los a ficarem amarelos ao sol. Quero dizer, uma vez que você tira tudo isso, esse é um belo cacho, por exemplo. Pois é. E como eu disse, qualquer coisa com os frutos, qualquer coisa com as flores. Nós não podemos fazer manutenção nessas vinhas, pois só iríamos estressá-las. Manutenção dessas videiras, pois vamos pressionar. Embora as videiras podem parecer um pouco, você sabe, um pouco crescidas demais, as árvores precisam ser podadas. Só precisamos ser pacientes e deixar os grãos crescerem adequadamente. E então podemos fazer todo o trabalho de manutenção. Estou cultivando baunilha recentes, novas mudas aqui. Este é o momento, este é o mês para cultivar novas mudas. É também o mês em que fazemos o looping. E looping é, olha o que estou segurando, uma videira longa e grossa aqui. Veja como é espessa, exuberante e verde. É uma videira muito saudável.
E veja como é grande, ela vai até lá em cima. Então, o looping é quando trazemos até embaixo. Veja como essa desce até lá embaixo. E então você coloca. E coloca a cobertura morta, como coco em casca, por cima, que permitirá que as raízes comecem a crescer no fundo e suba novamente. Então, é isso que fazemos. Esse mês estamos na fase de looping e também continuamos com o resto da polinização. E voltamos para checar os frutos que podem estar prontos para a colheita. Na verdade, é como um esteroide natural. Veja essas videiras. Essas videiras têm 1 ano e meio de idade. E elas estão incríveis. Estão fortes, grandes, bonitas, folhas verdes, novos brotos. Ou seja, estão muito saudáveis e estão amando muito todo esse novo ambiente que eu criei para elas. Consegue perceber? E olha só, nessas eu estou fazendo looping. Você consegue ver essa aqui? E essa está quase pronta para repetir. Mas vou deixar crescer mais um pouco para crescer mais. Assim posso colocar até o chão mesmo. Não quero forçar a descer e correr o risco de quebrar. Mas olha, estão começando a preencher os espaços no meio e era isso que eu queria. Na verdade, em muitas dessas plantas, vou poder começar a indução das flores em maio, que você normalmente começa sua indução de flores, e como irá fazer isso, isso acaba estressando a planta. Então eu iria para uma videira saudável como essa. Veja como é bonita e grossa, mas você vê como eu realmente não fiz muito looping. Veja como. Pode parecer bonito, mas aqui embaixo só fiz o looping uma vez, então eu provavelmente manteria ali. E deixaria descer mais e faria o looping de novo, mas aquelas que eu já fiz bastante looping, deixa eu achar, aqui como essa. Então essa aqui eu fiz bastante looping, você pode ver como ficou. Pela cobertura morta aqui. Tem uma ponta ao e a cobertura morta está por cima. E aí a planta veio por aqui e eu amarrei para mantê-la em pé. E este é o novo broto. Aí está o novo broto. Agora em maio, essa videira estaria lá em cima. Ela teria ido ao topo. E eu a faria descer novamente. Então em maio eu faria isso. Basicamente podaria diretamente daqui. E você não precisa usar ferramentas, é só quebrar. E isso diz a videira para parar de crescer. E em vez disso, fazer pequenos botões de flores nas folhas. E é isso que chamamos de indução de flores. E é isso que eu começarei a fazer com muitas dessas videiras. Em maio, porque eles estão se desenvolvendo muito rápido. Nessa linha aqui, essas vinhas têm apenas 7 a 8 meses, talvez 7, 8 no máximo. Elas podem ter apenas 5 meses. Vou ter que olhar minhas datas de novo de quando as plantei. Então, elas estão passando pela segunda. Algumas estão na segunda fase de looping, como essa. Algumas estão na fase inicial, apenas começando a crescer e depois vão começar a descer. E também nós temos algumas que não vingaram da primeira vez, então plantamos. Mudas extras, mas um novo crescimento está surgindo ali, uma nova videira saindo da folha ali, então já começou.
E aqui estão as que estão em sua primeiro looping. Então, a primeira vinha cresceu e elas deram sua primeira volta aqui, foram ao topo e agora estamos descendo novamente. Então, essas são bem novas. Tem boas grossas aqui. Veja, olhe. Como é grossa, muito, muito saudável. E todas estão se agarrando umas às outras, criando assim muitas raízes aéreas. E estão agarradas. Veja como aquelas estão se agarrando. Sim, se agarram umas às outras, além de criar um lindo sistema radicular no solo. Então veja, algumas raízes de baunilha crescendo ali, vou encontrar mais. Aqui estão algumas raízes de baunilha e ela foi para a cobertura morta e você tem que mantê-las cobertas. Posso sentir a umidade. A cobertura morta é ótima, pois retém a umidade. Assim, desse jeito, uma vez que a cobertura fica bem seca e velha, você sabe que precisa colocar cobertura morta fresca para que continue a manter a umidade, para que nos dias secos mantenha as raízes úmidas e saudáveis e protegidas do sol. Você vê? É uma raiz de baunilha crescendo no topo da cobertura morta. Tá vendo? Isso é raiz de baunilha crescendo ali. É isso que a baunilha faz. Possui raízes aéreas e suas raízes terrestres, e na verdade são as raízes terrestres que realmente fortalecem a baunilha e a mantém saudável assim. E eu estou muito empolgada com esse novo empreendimento. E eu criei este suporte. É aqui que eu quero que ela esteja. Mas geralmente cresce para cima. Então, só o puxo para baixo com cuidado. E faço com que ela desça para crescer virada para baixo. Eu o amarrei com um barbante aqui, só para segurá-la, fixando ela no topo e depois permitindo que desça. Então é isso. Então essa é a minha estrutura de sombra.